Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da HBR Realty para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.hbrrealty.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Esta videoconferência será apresentada em português com tradução simultânea em inglês. Para alterar o áudio, você pode clicar no ícone do globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e, em seguida, escolher entrar na sala em inglês. Depois disso, você pode selecionar silenciar o áudio original. This video conference will be presented in Portuguese with simultaneous translation into English. To change the audio, you can press the globe icon on the lower right side of your Zoom screen and then choose to enter the Portuguese room. After that, you can select Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da HBR Realty e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Alexandre Nakano, CEO da HBR Realty, Sr. Alexandre Del Piero, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Alexandre Bicudo, COO. Gostaria agora de passar a palavra ao Alexandre Nakano, que dará início à apresentação. Por favor, Alexandre, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez aí pela audiência, pelo interesse na companhia, né, e o tempo de vocês. Eu vou ser breve aqui no início da apresentação, dentro dos destaques. Ao invés de ficar lendo aqui, eu quero passar algumas macros mensagens, tá? Eu começo, acho que o que mais chama atenção aqui na página de destaques é o processo de reciclagem, que é um tema que vem sendo colocado em todos os últimos calls de divulgações de resultado, e nós vínhamos sempre na toada de explicar do momento correto de venda na maturidade de cada empreendimento. Então, ali, quando a gente fala que tem quase 1 bilhão de vendas, nisso a gente está falando são de 4 ativos. O Hilton Garden Inn na Rebouças, que já está concretizado, pago, liquidado, e os outros 3 que estão em andamento agora, que é o nossa torre aqui na Faria Lima, a torre em Pinheiros que alugamos para o Einstein, e 2 empreendimentos do Mais Box em Tamboré. Todos esses em processo final de due diligence, mirando agora dezembro como finalização da venda. Então a gente espera fechar o ano com esse belo anúncio, quase 1 bi de venda. No nosso stake a gente está falando de 600 e poucos milhões de reais. Isso vem de encontro com um discurso que nós vimos praticando, que é o reforço do caixa e a diminuição da alavancagem, né? Então, esse sempre foi o nosso mantra. A gente sabia que desde o começo ia acontecer, assim como daqui para frente vai acontecer com outros ativos, né? Porque uma empresa de desenvolvimento, ela tem um período de maturação até ter o empreendimento em operação com aluguel maturado, e aí mais ou menos num período de tempo de 5 anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então a gente vem cumprindo aí com esse rito. A receita líquida no terceiro tri, vale destacar, cresceu mais de 30%, o EBITDA 6,6%. O Opportunity, vocês vão ver que deu um salto muito grande, de 94% na receita líquida, isso muito por conta do Hotel W. Era esperado, não tanto, talvez não nessa magnitude, mas o hotel vem performando super bem, ocupação acima do esperado,
alimentos e bebidas acontecendo também, porque são as duas principais receitas, né, de hospedagem, alimentos e bebidas. Então, são essas duas que dão o drive do empreendimento. Nessa semana, especificamente, Fórmula 1 é a melhor semana do ano. Antes de entrar aqui, eu chequei. A ocupação hoje lá do W é de 99%. Então, isso mostra que a gente acertou aí na localização e no empreendimento. O Convém, ele vem sempre entregando números robustos, né? Isso aí o Alexandre Bicudo daqui a pouco vai detalhar um pouco mais, mas mostra que vocês talvez tenham ouvido aí por aí algumas reportagens sobre fachadas ativas aqui em São Paulo, sobre o problema de vacância. E, em média, mais ou menos, o pessoal anuncia que está 15% a 20% de ocupação e 80% de vacância. No nosso caso, é o inverso. Nós vemos sempre, nós estamos reportando aí na média de 85% de ocupação, esse TRI bateu 86%, né? A gente está tentando mirar aí 90%, mas como a gente sempre recebe novas ABLs, né? Novas e substanciais, né? Então, por exemplo, o Klabin com 7 mil metros quadrados, o Osasco com quase 2 mil metros quadrados, isso, por mais que elas tenham sido entregues com bastante ocupação, com uma ocupação boa, acaba fazendo com que o número não encoste 90%, mas isso é uma questão de tempo, porque, de novo, eu sempre falo que a tecnologia, a mão de obra, a inteligência está aqui, já instalada, então é uma questão de tempo e maturação dos empreendimentos. O NOI do Convém bateu 39% de crescimento, né? Isso, de novo, mostra a força da plataforma. No Opportunities, já falei da venda do Hilton, o W no crescimento acima do esperado, e indo para a plataforma 3A, os prédios continuam 100% ocupados e, como eu falei, a venda do Pinheiros e Faria Lima. Aqui cabe também falar que a gente está em processo de revisional aqui no Faria Lima, com o nosso monousuário WeWork. Óbvio que eu não posso abrir aqui detalhes da negociação, mas ela vem numa toada muito boa, alinhando a remuneração das lajes, o aluguel, com o que tem de mercado aqui na região. Então, a gente, provavelmente no próximo divulgação, a gente já vai mostrar um bom resultado. Em shopping, aquilo que eu falei, mesmo com shoppings aí maturados, né, como o Mogi, por exemplo, que tem quase 100% de ocupação, Suzano quase 100% de ocupação, a plataforma entregando números robustos, né, alguns até 2 dígitos, como a receita bruta no Mogi. Isso mostra que a força do mix está funcionando bem. Óbvio que o Bicudo aqui ele sempre está buscando a excelência na composição do mix e então ele vai dar um pouco mais de cor nesse assunto. Então eu já vou até aproveitar e passar a palavra para ele. Obrigado, Nakano. Bom dia a todos. Começo falando sobre os Convém. Nós ficamos bastante satisfeitos com os resultados dessa plataforma. É uma atividade, um segmento da nossa atuação que nós acreditamos bastante. Vemos que os ativos estão maturando e as entregas que nós fizemos esse ano, especialmente o Klabin e o Osasco, foram muito bem sucedidas. Em relação aos indicadores, as vendas totais cresceram 33% no trimestre em relação ao ano passado, mesmo as lojas 3%. Em relação aos aluguéis, também crescemos 33%, mesmo as lojas 9%. Aí tem o caso de maturação de contratos, redução de descontos e a adimplência bastante controlada, né? Então, um processo que a gente tem internamente é uma equipe estruturada que busca fazer bem aí a gestão do dia a dia do negócio. Em relação à taxa de ocupação, como o Nakano bem comentou, a nossa ocupação está girando em torno de 85%, 86%. Esse trimestre a gente aumentou um pouquinho para 86,3%, ainda considerando a inauguração de convênios aí, que são desafios para a gente manter a ocupação aí nesses níveis, e a tendência é que nós, com a maturação dos empreendimentos, consigamos aí aumentar para
quiçá os 90%, como o Nakano comentou. Em relação ao NOI do trimestre, nós tivemos 5,5 milhões, uma expansão de 39,5% em relação ao ano passado. O número interessante também é a margem, né? Nós chegamos a uma margem de 81,5%, que é bastante relevante, aí um crescimento importante aí aos períodos anteriores. Voltando às entregas do ano, Osasco, com 1.700 metros quadrados, a gente entregou recentemente, os lojistas estão em obra, e nós estamos com 84% de ocupação, a gente reputa aqui com uma entrega de bastante sucesso. E o Klabin, que nós inauguramos em janeiro desse ano, com 95% de ocupação, é um empreendimento que efetivamente é uma referência de mercado. Nós até ganhamos um prêmio na Bemol de qualidade de mix do empreendimento, então nós estamos bastante satisfeitos com esse empreendimento e o mercado está reconhecendo isso. Em relação às lojas inauguradas, acho que um destaque bem importante é a quantidade de lojas que nós inauguramos esse ano. Nós fizemos 56 inaugurações até setembro de 25, com um número próximo de 15 mil metros quadrados de ABL. É um recorde histórico da empresa, então nós ficamos bastante satisfeitos em relação a isso. E é importante dizer que essas inaugurações nós buscamos sempre a qualificação de mix, qualificação de marca, qualificação de projeto, operações que sejam aderentes ao mercado, ao público consumidor, e isso faz parte aí do que nós estamos conseguindo em termos de resultado. Alguns destaques rápidos de inauguração de loja: nós tivemos o restaurante Jojo do chefe Jacan no Hotel W, no Convênio do W, agora em setembro, foi bem interessante. A Academia Gaviões no Klabin, em agosto também, que já tem 1.500 alunos matriculados, é um número até surpreendente do lado positivo. E a Clínica Clinovi no Convênio Moema, com mais de 1.000 metros quadrados, mostrando aí a pujança desse modelo de negócio. Aí, seguindo aqui para os malls, aí nós temos um crescimento mais estável, digamos assim. As vendas totais cresceram 3,7%, com os principais destaques positivos de Olinda com 6,6% e Suzano com 4,7%. Aqui bastante alavancadas pelas vendas das grandes âncoras, né, que ajudaram bastante. No conceito, mesmo as lojas, nós crescemos 2%, também puxado aí por Olinda, que cresceu 4,7%. Nos aluguéis, nós crescemos 5,9% no geral. Olinda, de novo, um destaque com 7,9%, decorrente aí de degraus e também de aluguéis percentuais. E Suzano, crescendo 5,7%. No conceito mesmo as lojas, nós estamos crescendo 6,4%. Aí o destaque percentual é o Urupema, com 23,4%. E aqui, claramente, a gente tem um processo de redução de descontos no processo aí de maturação do empreendimento. Seguindo aqui nos shoppings, nós tivemos um NOI gerencial de 14,7 milhões, que é um crescimento de 5,5% em relação ao ano passado. Mogi é o destaque com 12,9% de crescimento e Olinda com 7,7%. A margem consolidada é uma margem boa, de 84,1%, que representa um crescimento de 30 basis points em relação ao período anterior do ano passado. Falando um pouquinho da ocupação dos shoppings, Mogi continua muito bem a ocupação, com 99,4%, sempre nesse patamar. O desafio do empreendimento é buscar sempre uma qualificação e uma otimização do uso das áreas e da otimização dos aluguéis. É um processo que nós estamos levando aí com bastante consistência. Suzano, nós estamos com uma ocupação bastante boa também, com 97,1%. A novidade
pós fechamento do trimestre, no dia 1º de outubro, nós inauguramos a loja Riachuelo com 1.763 metros quadrados. Foi uma loja muito interessante, muito bem instalada, totalmente aderente ao empreendimento. E nós estamos também, em Suzano, fazendo um processo aí de qualificação crescente do empreendimento. Então, além da Riachuelo, nós temos a C&A reformada, a Centauro em vias de entregar uma reforma. Então, é um processo interessante de renovação de lojas e renovação do próprio shopping em si. Olinda, nós temos um salto de ocupação, então nós chegamos aí a quase 90% de ocupação no final do trimestre. O destaque, nós fizemos um contrato de locação da loja Voni, de cosméticos, num ponto importante do shopping, com inauguração prevista para o início do ano que vem. Então, é uma perspectiva bem positiva, o empreendimento está num processo de maturação bem interessante, e aí a perspectiva é super interessante. Em relação ao Urupema, estamos ainda no processo de maturação, a ocupação está em 73%, um processo de revisão de mix, prospecção de atividades e marcas. Temos negociações avançadas de uma ancoragem importante no 4º piso, para se definir aí nas próximas semanas, e certamente aí nos resultados do 4º trimestre a ocupação vai dar um salto. A gente acredita aí com a perspectiva de maturação, o Urupema vai dar um salto a partir do 1º trimestre do ano que vem. Em relação aos shoppings, é isso, e nas perguntas eu fico à disposição. Obrigado, Micudo. Eu vou falar agora aqui no slide sobre a plataforma 3A. Acho que eu vou me prender mais aqui ao futuro das entregas, né? Então, começando pelo Itaim, ele está já, quem passar na Santo Amaro vê que ele já está até com a fachada sendo pintada. A gente recebe isso, foi uma aquisição junto à Cirela, então a gente recebe esse agora, março, abril, a gente deve receber esse ativo. Ele já está sendo trabalhado a locação no mercado através de uma consultoria. O Carandá e Cotovia também, final do 1º semestre, o Cotovia mais já para o final do 2º semestre, também já em obras avançadas. Paulista já bateu 30% de avanço na obra, quem for lá já consegue enxergar as lajes já acima do tapume. E Pedroso e Chipre, vamos iniciar as obras pós-período de chuvas no 1º trimestre do ano que vem, com entrega prevista para final de 28. E as vendas, como eu já citei anteriormente, o Pinheiros e Faria Lima, 80% de avanço em ambas, aí mais ou menos, da due diligence, já trabalhando nos documentos finais para conclusão dentro do ano de 25. Indo para Opportunities, o destaque aqui novamente é o W. O W, quando ele entra dentro da plataforma de uma maneira operacional, ele traz um aumento expressivo de receita, né? Porque ele tem uma capacidade enorme de geração de receita. Ele, óbvio que como qualquer hotel, eu diria até qualquer empreendimento comercial, no primeiro ano tem um ajuste entre receita e despesas, né? A gente vem trabalhando junto com a Merit para tornar isso o mais equilibrado possível no menor tempo possível. E então ele tem uma receita muito grande, e agora só que ele também é acompanhado de uma despesa grande também, porque é a característica de um hotel de luxo como a Bandeira W. Mas óbvio que a gente sempre fica junto com a Merit, pressionando para ter uma maior receita, maior ocupação e controle no ajuste fino das despesas. O Mais Box, entregamos aí a 2ª unidade em Tamboré. Esta e a outra, que é vizinha, estão no processo também final de venda do diligence, né, para Good Storage, como já anunciamos no mercado. E é o Hilton que foi concluída a venda no mês de setembro, e isso já está finalizado. Agora eu vou falar um pouco dos portfólios de ativos, né? Mas aí eu acho que mais do que eu falar está muito claro aí na tela de vocês, o que já foi entregue, como o Osasco, o Brigadeiro já está sendo entregue agora,
e os que a gente adquiriu da Cyrela, que são o Itaim 2, Cotovi e Ibirapuera também, ao longo do ano de 2026. Aí, tanto no varejo, o Bicudo já está trabalhando na ocupação, planejamento de mix, e nas lajes comerciais, como eu já disse anteriormente, já mandatamos uma consultoria para nos apoiar na locação. No quadro à direita, é a evolução da ABL. Então, eu sempre destaco que o mais importante aqui é olhar a coluna do meio, que é a cinza claro de ABL em desenvolvimento, e para entender que o nosso foco atual, futuro daqui para frente, é focar muito em Convém e nas torres corporativas. E embaixo tem o cronograma de entregas aí até desenhado aqui a 2030. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre Dalpiero, que vai falar dos números, os principais números da HBR. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigado, Nakano, obrigado, Bicudo. Vamos seguindo aqui, olhando a nossa performance financeira. Eu começo falando aqui da receita líquida, que a gente atinge aí 50 milhões de reais nesse TRI, quando compara com o mesmo trimestre no ano anterior. A gente está falando aí de um aumento de 31,4%. Esse aumento é reflexo direto aqui da performance do W dentro da plataforma Opportunities, mas não somente. A gente vê também aqui uma contribuição relevante do Convém e também de Shopping Center. Então, acho que a única unidade de negócio, até por conta do modelo de negócio em si, é o 3A, que tem uma receita mais estável. Então, quando a gente olha nos quadros abaixo, a gente vê aqui a composição da receita líquida, performando esse aumento aí de 31,4%, sendo a maior parcela dessa receita vindo do W, através do Opportunities, mas também de Shopping Center. Quando a gente olha a receita líquida no IFRS, a gente vê essa pizza aumentando mais também no Opportunities, aqui reflexo do W. Quando a gente olha o NOI, a gente vê de novo aqui Shopping Center tendo uma parcela relevante. O NOI, quando a gente compara contra o trimestre anterior, a gente tem um aumento aí de quase 4%, atingindo aí quase 32 milhões de reais, e a principal contribuição vem aqui do segmento de Shopping Center. E quando a gente olha o NOI no IFRS, a gente tem aqui também essa pizza um pouco mais bem distribuída, mas, de novo, o Shopping Center tendo uma contribuição relevante dentro da nossa divisão. Seguindo aqui, olhando esse slide, foi um slide que a gente tem acompanhado muito mais de perto. A gente, pelo segundo trimestre consecutivo, a gente reduz a nossa relação receita líquida SG&A. Aqui é um esforço conjunto em ambas as situações, então, buscando aqui um aumento na receita líquida, mas também mantendo aqui uma observação muito forte em relação a custos. Então, quando a gente olha o SG&A, a gente tem no terceiro trimestre 11,2%, quando comparável ao mesmo trimestre do ano passado, isso é menos que inflação. Então, a gente está aqui, de fato, olhando muito para a questão de redução de custo, mas não somente, a diluição também, fazer mais com menos e rodar as plataformas no nível de excelência, como a gente tem visto aqui os resultados operacionais, com o mesmo time. E quando a gente olha aqui também, os 9 meses, a gente tem aqui uma redução de quase 8%. Então, mostra que, de fato, é uma redução estrutural dentro do SG&A. Seguindo aqui para o próximo slide, a gente tem aqui o nosso EBITDA, o EBITDA ajustado. Então, quando a gente olha o EBITDA ajustado, a gente chega a 22,1 milhões no terceiro T, um avanço aí de 6,6%, uma composição entre receita e estabilidade nos custos do SG&A. Então, quando a gente compara isso contra o terceiro T de 24, a gente tem aí esse 6,6% de avanço. Quando a gente olha no modelo IFRS, a gente tem quase 9%. Olhando o FFO, a gente tem uma redução do nosso FFO, saindo aí de 15,6 para 26,2. E quando a gente olha o lucro, a gente também tem uma redução, saindo de menos 17 para menos 30. Ambos, tanto no FFO quanto no lucro líquido, essa redução ela é reflexo
da maior despesa financeira, que, como o Nakano já falou aqui na abertura da fala dele, as vendas e o foco nas vendas visa muito a redução da despesa financeira e da alavancagem, o que vai reduzir esses números de FFO e de lucro líquido. Seguindo para o próximo slide, a gente tem aqui a abertura do nosso CAPEX. O CAPEX ele tem aqui uma curva até 2031, é o que a gente tem aí programado, sendo 26 e 27 os maiores vencimentos. No próximo slide, quando a gente olha o nosso endividamento, a gente sempre ressalta nos calls o nosso perfil alongado da dívida e, mais do que isso, com taxas muito competitivas quando a gente se refere ao setor imobiliário. Então, hoje, quando a gente olha dentro do nosso perfil, a gente tem aí uma dívida abaixo do CDI e com um perfil muito longo. O total da dívida líquida perfaz aí um montante de 1,49 bilhão de reais no final do terceiro T de 25, e a gente espera que um efeito na redução da alavancagem de aproximadamente 312 milhões de reais, assim que as vendas que já foram anunciadas forem 100% concluídas. Eu deixo agora aqui a minha fala e a gente pode seguir aqui para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando o seu nome e companhia. As perguntas enviadas por escrito que não forem respondidas durante a teleconferência de resultados serão respondidas posteriormente pela equipe de Relações com Investidores. A nossa primeira pergunta vem do senhor Herman Lee, do Bradesco BBI. E é a seguinte: dinâmica de vendas nos shoppings, cujo SSS desacelerou. Quais as tendências que viram? Menor fluxo, algum segmento vendendo menos, etc. Eu vou pegar início dessa resposta e o Bicudo fique à vontade de complementar. Mas, assim, primeiro, irmã, muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu interesse e pela pergunta. Olhando o gráfico de same-store sales, né, você percebe ali que tem sim essa tendência, mas quando você olha o same-store rent, você percebe que tem uma maturação de aluguel maior. O que significa isso? Tanto o Mogi quanto o Suzano, eles estão com 99%, 97% de ocupação. Então acaba que o crescimento de vendas não é expressivo, só que a maturidade do aluguel, né, que é às vezes lá o percentual, ele acaba tendo um ticket maior cada loja. Então a gente percebe que mesmo havendo um fluxo de pessoas e vendas não tão maior, a gente consegue apurar um aluguel melhor. Isso significa que o ticket médio que está sendo desenvolvido dentro do ativo, ele é mais parrudo. Você quer complementar? Quero. As vendas sempre são um desafio aí para os shoppings, para manutenção aí da atratividade e da sustentabilidade dele. Para nós, em relação a esse trimestre, a gente teve uma perspectiva conjuntural. Por exemplo, cinema sofreu esse trimestre por conta de programação, então a gente viu os nossos cinemas que teve uma queda de faturamento de uma forma generalizada dos nossos cinemas. Por outro lado, tem uma questão estrutural também, a competição de comércio digital, que de alguma forma ou outra compete e tira um pouco de receita das lojas físicas. Nós trabalhamos muito para manter as vendas e aumentá-las em várias frentes. Então, na atratividade das lojas, sejam lojas novas entrando no shopping, sejam reformas. Nós estamos trabalhando muito no nosso marketing em eventos, promoções, eventos internos e externos, e a gente tem bastante convicção e a perspectiva aí que em próximos trimestres as vendas vão acompanhar de forma mais próxima o crescimento dos aluguéis. A nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander. Poderiam dar um update da timeline das vendas atualizadas e qual será o use of proceeds? Como estão as negociações para mais vendas?
poderiam dar mais detalhes sobre a linha de outras despesas não recorrentes que nesse trimestre foi impactado por ajustes de projetos? Obrigado, Matheus. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. O que a gente está olhando para as vendas foi bem na linha do que o Nakano comentou. A gente está trabalhando firme aí nas diligências, trabalhando na documentação e o nosso cronograma é conclusão dentro do ano de 2025. Então, dito isso, o que a gente espera com esse recurso é a amortização do endividamento, reforço do nosso caixa, e isso é parte aqui do que a gente vem falando da estratégia para readequar a estrutura de capital da companhia. Sobre próximas vendas ou vendas adicionais, a gente também tem verbalizado bastante isso, sem dar nenhum tipo de guidance ou estabelecer aqui algo que a gente ainda não tenha nenhum compromisso mais firme, mas a gente sempre fala muito da plataforma do Convém. Acho que o Convém vem se destacando cada vez mais pelo seu resultado operacional nos números da companhia. Se a gente olhar trimestre contra trimestre, esses números eles são sistematicamente melhores, e essa melhora vem chamando muito a atenção do mercado como um todo, principalmente quando a gente busca ativos de renda urbana. Então, eu olharia muito para uma nova safra de ativos que a gente entrega em 26 e 27. Então, como o Nakano comentou aqui no cronograma de entregas que a gente tem para o ano que vem, são potenciais ativos que podem ser negociados. É uma nova safra que se avizinha aí no nosso cronograma de entregas, e o Convém também como uma grande, vamos dizer assim, uma grande possibilidade para monetizar isso como ativo de renda urbana dentro do cenário para 2026. E uma última parte que você pergunta é sobre a linha de outras despesas na questão do não recorrente. A gente tem sido muito proativo nessas linhas. Alguns em trimestres anteriores eram relacionadas a pequenas saídas de projetos, então a gente tinha ali alguns ajustes, não necessariamente caixa, assim como esse ajuste desse trimestre. Esse ajuste especificamente ele é relacionado a ativos imobilizados. Então aqui é um equipamento que foi adquirido, e esse equipamento, em vez de a gente perder, a gente fez uma venda por um valor menor, com 80% de desconto, porque ele não tem muita fluidez no mercado secundário, e aí a gente acaba reconhecendo a diferença entre o que foi pago e a venda. Isso acaba sendo não recorrente, não foi um efeito caixa, porque já tinha sido caixa anteriormente. A gente reconhece aqui o efeito contábil dele dentro do balanço como não recorrente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Fabris, do BTG Pactual, e é a seguinte: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Se vocês pudessem, gostaria que passassem um pouco de como está o cenário atual de custo de ocupação em shoppings e convém, dado que esse trimestre o SSR ficou acima do SSS para em ambos os segmentos. E se pudesse uma segunda pergunta, como estão enxergando o crescimento de aluguel para ambos os business daqui para frente? Eu vou iniciar a primeira parte da pergunta, depois eu passo para o Bicudo. Gustavo, obrigado aí pela sua audiência, pela pergunta. Eu acho que eu já respondi um pouco na primeira pergunta sobre o SSR. O que acontece? Os nossos aluguéis, de vez em quando nós praticamos alguma espécie de um escalonamento. Então ele inicia com um valor menor e ele atinge no segundo, terceiro ano uma maturidade. Então isso automaticamente ele acaba trazendo um aluguel melhor. Mas também tem uma questão que eu falei do ticket maior, ticket médio maior que os clientes estão gastando. Então você pega quando você tem aluguel percentual, a gente apura mais aluguel porque tem mais venda. Então, basicamente, são esses dois efeitos que acabam elevando o SSR num patamar maior do que o Same Store Sales. A ocupação do shopping convém, de novo, né? Shoppings, o nosso grande foco aqui
é o Urupema e o Olinda. Eles carecem um pouco mais aí da nossa energia. O Mogi e o Suzano, a nossa preocupação basicamente é de expandir agora o shopping, porque a gente está quase que exportando lojista para fora, né? Porque não temos mais como absorver. Diariamente a gente recebe solicitações, né, de estudo para novas lojas. Então, a expansão do Mogi devemos iniciar no próximo semestre, em 2026. E Suzano devemos fazer mais para o final do ano ou em 27. Então, a ocupação dos shoppings é essa, e do convênio, aquilo que eu falei no início. Estamos com 86%, tentando aí alcançar 90%, que vai na contramão do que a plataforma, esse tipo de varejo tem aqui em São Paulo. Bicudo, você quer falar alguma questão, por favor? Só um complemento rápido. Em relação aos SSR, nós temos menos descontos, né? Então, como a gente está fazendo uma gestão mais apertada nos descontos, isso impacta positivamente o SSR. Em relação ao crescimento do aluguel, acho que é uma perspectiva um pouco diferente de shoppings e convém. Os shoppings a gente está buscando muito qualificação dos empreendimentos, qualificação dos lojistas que oferecem uma atividade melhor, com mais faturamento, e a gente vai ganhar não só no mínimo, mas principalmente percentual também. A gente foca muito nessa questão de percentual. Em relação aos convênios, além disso, nós temos uma cadeia aí de convênios que são relativamente novas. Então, nós temos um processo de maturação que ainda está acontecendo. Tem vários convênios que estão em torres que estão sendo ocupadas ainda. Então, a perspectiva de aumento de faturamento de lojas e aumento de aluguéis é bastante interessante, dado que ainda são processos de maturação em andamento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Araújo, do Argúcia. Bom dia. Queria ouvir de vocês um pouco mais sobre o Itaim 2. Quais são as expectativas da companhia quanto ao empreendimento e se já possui alguma área alugada contratada? Obrigado. Matheus, obrigado pela pergunta, pela sua audiência também. Assim como os demais empreendimentos corporativos, a ideia é ocupar, ter um aluguel maduro lá dentro e fazer a reciclagem, né? Então, esse não foge na nossa toada aqui atual, do nosso discurso. Então, a ideia é ter esse aluguel já o mais rápido possível. Nós temos 2 conversas abertas, monousuários, mas ainda muito incipientes, e aí por isso que a gente está com a consultoria agora nos apoiando na locação da torre, mas nesse momento, por enquanto, a gente não tem nenhuma área alugada, e não é nenhum problema para nós, porque como a gente está há mais de 6 meses da entrega, não adianta colocar ele na vitrine muito antes, porque ou você perde preço ou ele acaba virando paisagem aí no mundo de locação. Então, a gente acredita que o período correto de expô-lo ao mercado é agora, dentro dos 6 meses anteriores à entrega. Obrigado mais uma vez. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Rezende e é a seguinte: SG&A sobre receita em mínima histórica, 20,9%. O patamar atual de SG&A sobre receita é sustentável como novo nível estrutural? Há espaço adicional de ganho de eficiência? Obrigado, André. Obrigado pela pergunta. A gente trabalha aqui para que sim. O nosso trabalho aqui, e eu venho falando, o Nakano também, Bicudo compartilha do mesmo pensamento. O nosso foco aqui é eficiência operacional, e tentar melhorar da melhor forma possível a eficiência dos nossos custos. Então, tanto a diluição, fazer mais com menos, trabalhar as equipes onde a gente consiga. O Bicudo falou aqui na parte dele a quantidade de entregas que a gente teve ao longo de 2025, e a gente tem uma redução do nível da despesa quando comparado aos trimestres de anos anteriores. Então, acho que isso é reflexo de um trabalho que vem sendo feito. Não é um trabalho que você faz do dia para a noite, então é um trabalho de médio e longo prazo. Então, a gente vem estruturando as áreas, os processos, implementando tecnologia e trazendo esse resultado para dentro do SG&A. E
para ter o ratio, a relação entre um e outro, também tem um esforço grande na questão da receita. Então, sem a gente dar nenhum tipo de guidance sobre resultados futuros, mas eu gosto claramente de destacar que é um compromisso nosso aqui de manter a nossa estabilidade em custos e buscar aqui a melhor e maior eficiência possível, entregando um resultado superior. Então, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Alexandre Nakano, para que faça as considerações finais da companhia. Bom, ó, eu quero destacar aqui, fazer 5 destaques, né? Acho que para resumir um pouco do que foi esse trimestre, né? E para nós, o maior de todos aí, o movimento é a questão das vendas, né? Eu não gosto de usar muito termos em inglês, mas nesse caso eu vou fazer uma exceção. A gente está praticando walk the talk aqui, né? A gente vinha falando dessas vendas nos últimos calls, e sempre fomos muito disciplinados na questão sabendo que teríamos que fazer a reciclagem, mas óbvio, sem queimar os ativos, né? Por um preço vil, só para dizer que a gente fez a reciclagem. Então a gente acabou conquistando aí boas propostas e compradores bons, né, que a gente tem certeza da capacidade de captação, porque hoje não é só a análise de uma boa proposta, mas você tem que olhar também como é que está a captação dessa proposta. E então a gente entendeu que essas que a gente apostou, conseguimos bons preços e com total capacidade de captação. Eu ia destacar aqui, mas eu acho que o Dalpiero resumiu muito bem a nossa disciplina de SG&A. Isso é uma coisa que a gente vem colocando muita atenção nisso. A gente cada vez mais quer fazer mais com menos, né? Inclusive, a gente está bolando aí alguma coisa de trazer umas receitas acessórias adicionais, sem necessariamente crescer o tijolo, o custo. Então, nos próximos calls a gente deve detalhar um pouco mais isso. O Convém é algo que eu sempre gosto de destacar, né? A plataforma de Convém, por mais que ela é espalhada geograficamente, ele está mostrando a força da unidade, né? Quando vocês olham um crescimento aí de mais de 30% de receita, de NOI, isso demonstra que o Convém ele tem a sua força, está funcionando e a tese vem se comprovando. A ocupação, de novo, 86% é exatamente o contrário do que hoje as fachadas ativas espalhadas na cidade estão entregando, né? E isso é motivo de orgulho, principalmente aqui com a liderança do Bicudo. Mogi, a gente está aí na ponta aí já de iniciar a obra, né? Está na fase final de concorrência da construtora. Comercialização, o Bicudo já está abrindo várias frentes, já tem boas conversas. De novo, o shopping é chover no molhado, falar que é um sucesso, que é um desejo do lojista estar lá conosco. E o W ele seu primeiro ano operacional agora, que ele inaugurou em 17 de dezembro, e ele vem mostrando aí a força do empreendimento, da localização, da marca, da parceria com a Merit, então a gente está muito feliz com o empreendimento. Mais uma vez, quero agradecer a todos, a presença de todos, o tempo de todos, agradecer aos acionistas, os controladores, ao nosso conselho, e principalmente aos colaboradores da HBR que nos ajuda a conseguir mostrar todos esses números aqui para vocês. Muito obrigado, bom final de semana e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. A videoconferência da HBR Realty está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.